Os abrigos são administrados pelo Exército Brasileiro e o objetivo da ação é verificar as mudanças que foram feitas pelos militares. Os 2 homens foram sequestrados e obrigados a realizar várias transferências bancárias. Depois, o grupo no qual a médica estava envolvida decidiu executá-los. O mapeamento da Polícia Rodoviária Federal identificou 2.487 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes em estradas e rodovias de todo o país. O sistema captura a sua digital, verifica com a digital que está armazenada na urna eletrônica. Olá, boa noite. Boa noite. Nesta segunda-feira, em Brasília, um apartamento de alto padrão na Asa Norte pegou fogo. Até as 4h30 da tarde, ainda não havia informações sobre a causa do fogo ou a existência de feridos. 3 ambulâncias foram enviadas ao local e o Corpo de Bombeiros fez o resgate de alguns moradores. Durante o socorro, o eixo W foi fechado na altura da quadra 110-111 Norte, nos 2 sentidos. O apartamento fica no 6º e último andar do prédio. Acima dele, há apenas a cobertura, que também foi atingida. Pena de prisão imposta à médica envolvida em extorsão e assassinato de 2 homens em Belo Horizonte é restabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a denúncia, os 2 homens foram sequestrados e obrigados a realizar várias transferências bancárias. Depois, o grupo no qual a médica estava envolvida decidiu executá-los, usando meios para dificultar a identificação dos corpos. Após julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz fixou a condenação da médica em 46 anos e 6 meses de prisão. Mas o Tribunal de Justiça Mineiro anulou essa decisão, concluindo que houve violação no sigilo das votações. Aqui no STJ, os ministros destacaram entendimento do próprio tribunal de que nessa situação não se declara nulidade sem prova de prejuízo efetivo às partes. Assim, restabeleceram a condenação contra a médica e ressaltaram que não foram demonstrados prejuízos concretos com a continuidade da apuração dos votos dos jurados. Município onde é desembarcado gás extraído na Bolívia não tem direito a royalties, ou seja, a compensação financeira. A decisão é do TRF da Primeira Região, em Brasília. O caso, discutido na 6ª turma do TRF da Primeira Região, envolveu o pedido do município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, que queria ser compensado financeiramente porque, no território dele, existem instalações de recebimento e distribuição de gás natural extraído originalmente na Bolívia. A cidade é considerada uma city gate, ponto de entrega e distribuição do produto já processado. Mas, conforme lembrou o relator, desembargador federal Girair Arame Guerian, uma resolução da Agência Nacional do Petróleo, que tratou do tema, não incluiu no rol de recebimento de royalties instalações de recebimento de gás distribuído pela transportadora brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia, TGB. É o caso de Igrejinha. A sentença tem embasamento também na Constituição Federal, que em seu artigo 20 faz referência à possibilidade de compensação financeira apenas aos municípios onde existem pontos de distribuição de gás e também petróleo extraídos do território nacional. A decisão da 6ª turma, negando o pagamento de royalties ao município de Igrejinha, foi unânime. Equipe do Ministério Público Federal inspeciona abrigos para venezuelanos em Roraima, que estão sob a administração do Exército. O controle de imigração está sob a responsabilidade das Forças Armadas. 8 abrigos foram visitados durante a fiscalização do Ministério Público Federal em Roraima. Cerca de 3.400 imigrantes venezuelanos vivem nestes locais que foram inspecionados. Os abrigos são administrados pelo Exército Brasileiro e o objetivo da ação é verificar as mudanças que foram feitas pelos militares e a atual situação de acolhimento dos imigrantes. Na avaliação do Ministério Público, os recursos repassados pela União estão sendo aplicados de forma correta e a avaliação foi considerada muito boa. O Exército deslocou mais de 200 militares de outros estados para coordenar essa operação. Nesta terça-feira, a equipe do MPF de Roraima vai visitar outros abrigos para continuar o trabalho de acompanhamento e inspeção. Bem de família pode ser penhorado quando os únicos sócios da empresa devedora são donos do imóvel hipotecado. É uma exceção prevista pela própria lei.
A Lei 8.009 de 1990 trata do direito fundamental à moradia. Ela estabelece que o imóvel residencial da família é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial ou de outra natureza contraída pelos proprietários. Mas a própria lei traz exceções. Uma delas estabelece que é possível a penhora do imóvel que tiver sido oferecido como garantia real pelo casal ou pela família. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, um casal pedia o reconhecimento da impenhorabilidade do bem dado como garantia para pagamento de dívida trabalhista. Eles eram os únicos sócios da empresa executada e proprietários do imóvel hipotecado. O relator do caso, na segunda sessão do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o cuidado com a preservação do bem de família não deve afastar valores como a boa-fé objetiva. Ele citou decisões anteriores do STJ que consideraram que o oferecimento do imóvel como garantia hipotecária é uma liberdade do proprietário que foi favorecido com o negócio. Vereador suspeito de cobrar propina para liberar cadáveres ganha liberdade no Superior Tribunal de Justiça. O vereador e perito do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, Gilberto de Oliveira Lima, foi denunciado por associação criminosa e por oferecer vantagens indevidas por conta do cargo que ocupava. De acordo com a denúncia, o esquema de propina para a liberação de cadáveres foi implantado quando ele era diretor-geral de um posto da Polícia Técnico-Científica. Gilberto Lima foi preso e afastado do cargo público no ano passado, mas a defesa sustentou que não foram apontados indícios concretos da participação dele no esquema que justificasse a prisão preventiva e ressaltou ainda a falta de evidências de que ele teria ameaçado testemunhas ou interferido na colheita de provas e assim sua liberdade não poderia oferecer risco à ordem pública ou à aplicação da lei. Os ministros da 5ª turma acataram o recurso da defesa e consideraram ainda que o afastamento do acusado do cargo público impede que ele volte a cometer o suposto crime. Por unanimidade, a 5ª turma substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. A Constituição do Brasil completa 30 anos neste ano e o Jornal da Justiça tem mostrado as principais mudanças que aconteceram desde a implantação da chamada Constituição Cidadã. Hoje você vai ver como eram as relações de consumo até a promulgação da Constituição. Com as mudanças estabelecidas, foi possível fortalecer os direitos com a criação do Código de Defesa do Consumidor. Djacir era cliente antigo de uma operadora e costumava se fidelizar para ganhar algumas vantagens. Mas da última vez em que fez isso, teve a maior dor de cabeça. Recebeu uma proposta mais vantajosa da empresa. A promessa era de não cobrar multa na troca do plano e de não perder o desconto do smartphone. Ele bem que achou bom demais para ser verdade. Por isso, só considerou aceitar depois que a operadora se comprometeu em enviar um contrato assinado. Isso foi feito, mas ainda assim, um mês depois, todas as cobranças vieram na conta. Apesar de tentar resolver de forma amigável, a companhia não cedeu e foi preciso recorrer à justiça para ser ressarcido. E Djacir não tem dúvidas. O Código de Defesa do Consumidor foi fundamental para embasar a decisão do magistrado. É uma lei que veio para realmente dar essa proteção ao consumidor. Antes dele, isso era muito mais difícil, dependia de uma interpretação sistemática que o juiz esporadicamente poderia dar em cada caso. E o Código não, veio uniformizar esses direitos, veio tornar eles explícitos e servir realmente de anteparo para o consumidor buscar esses seus direitos na justiça. De 30 anos para cá, ficou muito mais fácil reclamar de algum produto ou serviço que não atende às necessidades do cliente. Isso porque a Constituição Federal de 1988 determinou, entre outros dispositivos, a criação do Código de Defesa do Consumidor. Ele foi editado em 1990. Entre as normas, o artigo 14, que responsabiliza o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Seu Antônio diz que mesmo antes da edição do CDC, já agia de forma a proteger o cliente. São mais de 30 anos de trabalho na área do varejo. Hoje, seu Antônio tem 8 lojas de calçados, mais de 100 funcionários e uma clientela de fazer inveja a muito empresário.
Ele conta que não era obrigado a fazer todas as trocas solicitadas pelos compradores. Apesar disso, explica que atendia a boa parte dos pedidos. O relacionamento entre o empresário e o consumidor era mais ou menos de acordo com as possibilidades de ser atendido. Não havia uma legislação, tinha o PROCON, que já funcionava daquela época, porém, o que nós observamos é que procurava-se atender sempre o cliente. Um bom empresário que quer fidelizar o seu cliente, ele procurava sempre atender da melhor forma possível. O dispositivo inverte o ônus da prova. Antes da edição do Código de Defesa do Consumidor, era difícil fazer a troca de um produto com defeito, porque deixava a cargo do cliente a comprovação por problemas identificados após a compra. Com a legislação, essa responsabilidade passou a ser do fornecedor. Especialistas garantem, o CDC é inovador, tanto que serviu de modelo para países como México, Argentina e Itália. Este advogado fala que ainda existem abusos nas relações de consumo, principalmente quanto aos juros aplicados por algumas instituições. Mesmo assim, ele explica que a Constituição de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor mudaram a postura do cidadão e das empresas e tornaram a negociação mais justa. O que acontece no Brasil após a Constituição de 88 é que o direito do consumidor ele passa a ser elevado a uma categoria de direito fundamental. Ou seja, o Estado brasileiro deve proteger o consumidor nas diversas áreas em que ele transita. Nós temos garantias de direito nas compras, nas vendas, o consumidor dentro de um processo judicial. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, ele veio para regulamentar o que a Constituição trata lá no artigo 5º como direito e defesa do consumidor, como direito e garantia fundamental. E ainda nesta edição, um dado alarmante. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal aponta 2.487 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes em estradas e rodovias de todo o país. As rodovias no Brasil têm quase 2.500 pontos vulneráveis à exploração sexual de menores. Pois é, William, as áreas urbanas são as mais críticas para abusos em estrada, segundo o mapeamento da Polícia Rodoviária Federal feito entre os anos de 2017 e 2018. O mapeamento da Polícia Rodoviária Federal identificou 2.487 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes em estradas e rodovias de todo o país, um aumento de 20% em relação ao levantamento anterior. Os locais são classificados de acordo com a probabilidade de ocorrência de crime em baixo, médio, alto e crítico. Os pontos considerados críticos tiveram redução de 14%. Dos 2.487 pontos, cerca de 60% ficam em áreas urbanas. Ceará é o estado com mais pontos de risco, 81 registros. Na sequência, vem Goiás com 55 e, em seguida, Pará com 52. Minas Gerais tem 48 pontos críticos e o Paraná tem 29. A BR-116, por ser uma das mais extensas, aparece em destaque com 114 pontos de exploração. Em segundo lugar, está a BR-101, com 56 pontos registrados. Esse tipo de crime ocorre normalmente em postos de combustíveis, bares e casas de shows. A cartilha da Polícia Rodoviária Federal vai ser distribuída para os órgãos de segurança. Entre 2017 e abril deste ano, a PRF conseguiu resgatar 121 crianças e adolescentes. O levantamento tem o objetivo de criar ações preventivas para coibir a exploração de menores. Hoje a PRF, com base nesses dados, ela subsidia ações preventivas e repressivas e busca orientar políticas públicas, porque a PRF ela é só parte da engrenagem. Ela é uma pequena parte da engrenagem importante, mas apenas uma parte. E a gente apresenta esses dados para a rede de enfrentamento e para gestores regionais e locais para que dentro de suas competências consigam realizar ações para reduzir essas vulnerabilidades. Superior Tribunal de Justiça autoriza a tia de preso a visitar o sobrinho que cumpre pena em regime fechado no interior de São Paulo. Quem está preso tem o direito de receber visitas de parentes. Normalmente, é só colocar os nomes de quem vai visitar em uma lista e a pessoa tem acesso à prisão. Mas no estado de São Paulo, isso era permitido apenas aos familiares de até 2º grau
e o cônjuge ou companheiro ou companheira. Mas e se a tia de um preso quiser fazer essa visita? Em Mirandópolis, no interior de São Paulo, depois de ser proibida, uma mulher conseguiu o direito de ver o sobrinho, que está preso em regime fechado na penitenciária Nestor Canoa, alegando que a proibição feria os princípios da dignidade humana e da personalização da pena, previstos na Lei de Execução Penal. Primeiro, ela teve o pedido negado na Justiça Paulista, mas ela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e conseguiu reverter essa proibição. No STJ, o relator do caso foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele lembrou que tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal podem dispor sobre o direito penitenciário e que a Lei de Execuções Penais dá à autoridade administrativa prisional o poder de regular questões disciplinares. Mas ele argumentou que essa norma paulista não tem natureza disciplinar. Então não cabe à autoridade definir o grau de importância dos parentes dos presos, elegendo uns que teriam mais direitos que os outros. Citando o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, ele disse que um dos objetivos da Constituição é erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Toda a quinta turma do STJ acompanhou o relator, mas fez uma ressalva. Se a visita da tia prejudicar a reabilitação do detento ou mesmo a ordem e segurança do presídio, o nome dela pode ser retirado da lista de visitas. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa agrícola do Rio Grande do Sul por exigir que funcionários trabalhassem em feriados sem autorização prevista em norma coletiva. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul havia negado o pedido de indenização feito pelo Sindicato dos Empregados no Comércio na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O sindicato queria a condenação da empresa por dano moral, por entender ser ilegal a exigência de trabalho em feriados sem previsão em norma coletiva. Mas para o TRT gaúcho, essa exigência gerou apenas danos de ordem material, que seriam resolvidos com contraprestação ao trabalho em dias específicos ou concessões de folgas. O sindicato recorreu ao TST. A relatora do caso na sexta turma, desembargadora convocada Silene Ferreira Amaro Santos, considerou que houve violação da Lei 10.101, do ano 2000, que permite o trabalho em feriados no comércio desde que autorizado em convenção coletiva e seguindo a lei municipal. Dessa forma, a relatora entendeu que houve prejuízo aos empregados e votou a favor da condenação por dano moral coletivo, com o objetivo de reprimir conduta ilícita por parte da empresa. A decisão foi unânime. Após a publicação do acórdão, foram opostos embargos de declaração que ainda não foram examinados. E no próximo bloco, eleições 2018, o TSE testa sistemas de reconhecimento biométrico em votação simulada. O sistema captura a sua digital, verifica com a digital que está armazenada na urna eletrônica. O TSE testou 2 sistemas de reconhecimento biométrico em uma votação simulada. O objetivo era verificar qual é o mais eficiente para ser usado nas urnas eletrônicas. Sessão montada, mesários apostos, Eresma impressa. Tudo pronto para a votação. Servidores e colaboradores do Tribunal Superior Eleitoral participaram de uma consulta popular simulada. Os eleitores responderam à pergunta: o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo de 2018? A votação aconteceu para testar 2 softwares da biometria, que é a identificação por meio das digitais, comparar o desempenho entre eles e decidir tecnicamente qual será instalado nas 500 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições gerais deste ano. Para ver qual é o mais eficiente e o que demandaria menos tempo nas filas para identificar os eleitores. O sistema captura a sua digital, verifica com a digital que está armazenada na urna eletrônica, que foi aquela que você colheu no cartório eleitoral durante sua revisão. Esses 2 softwares são diferentes, eles fazem contas, fórmulas diferentes para chegar a esse valor. E nós estamos testando qual que teria o desempenho melhor. Olha, os eleitores fizeram questão de ir às urnas. Já é um exercício da cidadania, a gente vai treinando pessoas a exercerem a sua cidadania. Na consulta simulada, o TSE pôde testar uma novidade: como será a identificação do eleitor que solicitou a alteração do nome social.
A gente está testando se essas alterações que nós colocamos será eficiente para o bom reconhecimento do eleitor e o tratamento devido que os eleitores devem ter. Agora, a Secretaria de Tecnologia da Informação vai avaliar o desempenho dos sistemas. A abolição da escravidão no Brasil completou 130 anos. Na avaliação de especialistas, é inegável que houve avanços, mas na prática, muitos direitos ainda precisam ser garantidos. Dentro dos chamados navios negreiros, milhares de africanos desembarcaram no Brasil desde o início da colonização em 1500. O país recebeu quase metade, 46% dos escravos. Seja dentro dos porões, nas senzalas e nas comunidades, a resistência e a busca por liberdade sempre foram motivos de lutas. A abolição da escravidão no país seguiu um processo gradual. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico de negros. Em seguida, a Lei do Ventre Livre, de 1871, libertou os filhos de pais escravos. E a Lei Sexagenário, de 1885, deixou livres os escravos com mais de 60 anos. Em 1888, é promulgada a Lei Áurea, sendo o Brasil o último país do Ocidente a abolir a escravatura. A gente tem que imaginar que é uma população que foi escravizada, né, que sai da escravidão sem nenhum tipo de reforma agrária, né, nenhum tipo de terra, nenhum tipo de assistência social, nenhum tipo de educação, né, porque não foi dada, e continua não sendo dada e continua sendo negada. Além, claro, do preconceito que vai continuar durante toda a República, que nós sabemos que existe até hoje no Brasil. Né? Este ano, a abolição da escravidão completou em 13 de maio 130 anos. Atualmente, as comunidades quilombolas mantêm viva e preservam as tradições. Das cerca de 6.000, 3.500 são certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Os remanescentes quilombolas, né, que até hoje continuam lutando pelo direito à terra, pela posse da sua terra. E eu acho que é necessário trabalharmos com essa celeridade dessa titularização de terras para os quilombolas. Segundo os especialistas, o país tem avançado, mas ainda existem muitos desafios a serem superados. Ainda um resquício do dia 14 de maio de 1888. O negro se encontra sem amparo, despossuído e sem oportunidades de uma vida minimamente digna. E isso retrata até hoje, né? Hoje, em 2018, nós vemos que o negro tem menos acesso à saúde, menos acesso à escolaridade de nível superior, ele tem menos acesso a um bom emprego. Nós percebemos que há pouco tempo foi justamente aprovada uma lei para inserir a questão da história da cultura africana, afro-brasileira, né? Isso está sendo aplicado nas escolas, a questão das cotas. E tudo isso vai ser uma política de inserção social ainda muito no começo, né? Mas que ainda falta bastante para a gente chegar justamente ao patamar de inserção social e de igualdade. O povo negro continua lutando. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E vamos começar o giro de hoje com uma notícia de Curitiba. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, o ex-executivo da construtora OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, mais conhecido como Léo Pinheiro, e outras 11 pessoas. Os condenados vão responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa. Na decisão, o juiz destacou que a prática do crime de corrupção envolvendo Renato Duque e Léo Pinheiro implicou no pagamento de mais de 20 milhões de reais em propinas. O juiz da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Varisney de Oliveira, negou pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para adiar um interrogatório marcado para o dia 21 de junho. O depoimento do ex-presidente faz parte do processo que apura irregularidades na aquisição de 36 caças suecos comprados pelo governo
governo federal durante os anos de 2013 e 2014. E uma última notícia: o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda que a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro deve julgar pedido de desbloqueio de bens da construtora Galvão Engenharia. O Tribunal de Contas da União bloqueou bens da empresa para garantir ressarcimento ao Estado de recursos desviados. O ministro entendeu que, como a construtora está em recuperação judicial desde 2015, a competência é do juízo da falência. Eu fico por aqui. As notícias do Jornal da Justiça você confere no nosso site tvjustiça.jus.br. Voltamos ao estúdio. O Jornal da Justiça está terminando agora. Como sempre, gostaríamos de te convidar para participar com a gente das edições. Se tiver uma história interessante aí na sua cidade, nos conte. Mande um vídeo para a gente. O nosso WhatsApp, anote, 61-99260-6116 e o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.